Essa é a sua luta enquanto presidente do sindicato? Sim, como presidente do sindicato, uma das nossas principais pautas é que o governo, ele olhe para a segurança da população do Estado. Quando a gente exige estrutura para poder trabalhar, é para que a população não fique 10 horas ali numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Quando a gente fica lá 10 horas, quando a gente chega numa delegacia com barata passando no chão, com cheiro de urina e fezes numa delegacia, com delegacia que cai o teto na cabeça de qualquer cidadão. A gente chega numa delegacia, a gente é maltratado, não é? Já vê a estrutura da delegacia, não é uma estrutura acolhedora. Se a gente vai numa delegacia, não é para comemorar nada. É porque a gente já tá numa situação extremamente de estresse, ou fomos vítimas de alguma coisa, de alguma situação, que é uma situação já adversa. Aí a gente chega lá, fica 10 horas esperando para fazer um BO. Não tem policial para te atender. As instalações são insalubres. Então, o governo está pensando o quê com a população? O que o governo pensa ao tratar a população dessa forma? Então, é algo assim que não dá para compreender. E quando a gente vê propagandas maravilhosas mostrando que a polícia é maravilhosa e mas graças a alguns policiais, inclusive seu primo, Hussein, maravilhoso, em menos de 24 horas ele identificou o criminoso que estava praticando as ameaças, as ameaças de morte, de estupro, de esquartejamento. Seu primo, em menos de 24 horas. Vamos falar sobre isso, que eu cheguei aqui e falei, meu primo te mandou um beijo, né? Que ele é policial também. Dela, quem que é seu primo? Eu falei, o Hussein. Dela, meu Deus, não só seu primo, mas ele que fechou o meu caso, né? De stalking. Como foi isso? Ela foi ameaçada de ser decapitada, de ser estuprada e morta. Conta, foi esse ano, é muito recente, Foi esse ano. As minhas redes sociais são abertas, eu tenho os canais também para poder falar com todas as pessoas, tanto o site, a minha rede social, Facebook, Instagram, etc, tudo aberto. Só que eu não vejo as mensagens, né, de forma direta, eu não vejo. Algumas mensagens eu não vejo. E quando eu estava no sindicato, dos delegados, lá no sindicato, uma secretária recebe uma ligação e ela acha muito estranha a ligação. Ela fala, doutora, tem uma situação muito estranha aqui, eu posso passar para você? Eu falei, o que é? Tem uma pessoa querendo ser sindicalizado, só que ele não é delegado, e ele começou a falar umas coisas meio viajando e tal. Ou seja, ele ligou pro sindicato. Aí eu fui falar com ele, aí eu falei assim, oi, você quer o quê? Fui começar a perguntar. Quando ele fala assim, eu quero ser sindicalizado, como é que eu faço? Eu quero ser policial. Eu falei assim, olha, você tem que prestar concurso e ser delegado. Aí ele fala, você não viu as mensagens que eu te mandei? Você não responde? Quando ele falou isso, eu já vi que era alguma coisa estranha. Já desliguei o telefone, fui ver em todas as redes sociais quais eram as mensagens. Aí eu vi, desde novembro, ou seja, já fazia um tempo que ele me mandava mensagem. Mas assim, muitas mensagens. No Instagram? Muitas. No Facebook. No Facebook. Mas muitas, muitas, muitas. E o meu marido também é policial. Meu marido conhece o Hussein. Aí falou, já sei, quem é a melhor pessoa lá nos crimes cibernéticos, né, na delegacia especializada do DEIC, aí vamos já falar, a gente foi que na stalking delegacia. Foi configurado como crime, né? Só que no meu caso não era. Ainda não tinha sido? Não, foi dia 1º de abril, dia 2 de abril, alguma coisa assim, foi promulgada a lei, e no meu caso foi anterior, foi em fevereiro. E nisso, a polícia, de forma muito eficaz, aí eu parabenizo o Hussein, na pessoa do Hussein. Beijo, Hussein. E ele nem me contou isso, pra ver, ele foi quem assim, é bom, humilde, né? Quem não precisa falar. Não fala, ele é reconhecido. Exato. Ele é reconhecido. Um dos grandes talentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Também presidido pela doutora Maiara, tem o diretor, doutor Gaetano Virgini, maravilhosos. E ali, rapidamente, eles identificaram tanto a residência como endereço. A pessoa acha que internet você fica de forma anônima, não fica, você tem muito rastro ali na internet, já identificou de pronto. Só que eu me deparei com um probleminha que antes, fazendo parte do sistema de justiça criminal como delegada de polícia, eu não podia perceber. Como vítima, eu vi as mazelas do sistema de justiça criminal. A Polícia Civil, de forma muito eficaz, em menos de 24 horas, identificou. Relatou toda aquela situação para um mandado de busca na casa deste criminoso, porque inclusive foto de arma e de foice ele mandava nessas mensagens. Nossa. E aí a gente teve que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até o Poder Judiciário deferir a ordem, porque a gente não pode atuar fora do Estado Democrático de Direito, claro. e é salutar que seja assim. Para a gente preservar uma democracia, a gente tem que agir de acordo com a legalidade. Então a gente não poderia ir na casa, sabendo tudo desse criminoso, sem uma ordem judicial. Sim. Mandado de busca e apreensão.
somente indo para um programa de televisão puxando a orelha do Poder Judiciário, falando que se eu que tenho completa noção do sistema de justiça criminal estou como vítima e tenho que ficar 3 meses aguardando um mandado de busca e apreensão, imagina as vítimas como estão desprotegidas. De violência doméstica, as vítimas, mulheres de qualquer crime, até homens, mas assim, crimes de ameaça, qualquer outro tipo de crime. Se não tem o aparato do sistema de justiça. Você ficou 3 meses ali vulnerável. Digamos que assim, eu não sou uma vítima comum. Sim. Vulnerável, eu não Como alguma colocaria, outra pessoa, eu não colocaria, eu não colocaria que eu sou vulnerável. Eu não me considero vulnerável. Mas eu alterei sim a minha rotina. Tive que ficar 24 horas alerta e ninguém consegue ficar 24 horas alerta. Toda vez realmente cada hora eu me movimento de uma forma diferenciada. Claro, nós temos o preparo para conseguirmos nos defender. Mas a gente não pode se colocar de forma exposta ou subestimar criminosos. Eu não subestimo o criminoso. O criminoso é covarde, o criminoso é mau caráter e safado, porque eles esperam a vulnerabilidade e a distração da vítima, claro. Então, eu saí da minha zona de conforto, tive que ficar em alerta 24 horas, estou em alerta 24 horas. Por quê? Para ter o desfecho, veio o mandado de busca e apreensão. A equipe de investigação do caso foi até lá, conduziu o criminoso até a delegacia, mas aqui no Brasil o crime de ameaça é um nada jurídico. À época foi colocado como ameaça, o stalking, que é o crime de perseguição, não mudou muito a tipificação penal. E o que aconteceu? Ele foi ouvido, falou sim que praticou os crimes, está tendo um processo, os objetos foram apreendidos todos, mas ele saiu pela porta da frente. Porque não teve um flagrante. Mesmo se houvesse um flagrante, não teria uma justificativa legal para poder embasar o encarceramento dele. Não teria. É porque, na verdade, ele não cometeu o crime, né? Eu digo assim, ele tá falando que vai fazer, mas até que ele faça... Só que quando a gente fala nos Estados Unidos, um crime de ameaça, vou te matar. Pronto. Não é o nada jurídico. Aqui no Brasil é o nada jurídico. Nossa. Espera-se concluir aquela... Quando você anuncia um crime hediondo, no caso, vou te matar, vou te esquartejar, vou te estuprar, e que muitas pessoas, antes de serem mortas, são vítimas, sim, do crime de ameaça, Sim. aqui no Brasil, nada se faz. É o que a gente vê várias vezes na TV, a mulher morrer com 5 papéis na mão de distanciamento, não sei o quê, o cara lá, e ela morre por quê? Porque o cara chega na casa dela, arrebenta a porta, mata, às vezes não precisa estar nem armado, porque fisicamente falando, se o cara resolver matar uma mulher, ele mata com o que tiver na frente dele, uma garrafa de cerveja mata, e ela, mesmo que ela tenha tempo de ligar, se a polícia demorar 5 minutos pra chegar, ela já tá morta. Já tá morta. E, Cris e Yas, eu queria falar uma coisa, porque vocês sabem que a vítima, ela é muito estigmatizada, ela é muito julgada, pré-julgada. A gente viu vários casos em que a vítima, ela tem que se explicar porque é vítima. E eu achei maravilhoso que nenhuma de vocês duas, porque eu falei sobre esse caso e nenhuma de vocês duas fizeram a pergunta que todos fazem. Você já conhecia ele? Vocês não fizeram essa pergunta. Por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque a mulher tem que ter feito algo. Será que você não ficou exposta demais na internet? Será que você não prendeu alguém? É alguém que você já magoou? Será que... Pra mim, as perguntas sempre eram... Você já prendeu alguém? Ele ou alguém da família? Quer dizer que você tem como vítima que justificar o porquê você tá sendo vítima.